Boa noite, meus irmãos. Que possamos mais uma vez sermos bem-vindos à nossa casa nesta noite para mais uma oportunidade de estudo, né? E hoje, né, temos como nosso palestrante nosso irmão Leonardo Silva, que vai nos falar sobre o tema a vingança. E ele é do Centro TA, não é, Leonardo? Que fica em Jardim Paulista, né? Que possamos dar as boas-vindas ao nosso irmão. Amanhã, né, teremos o infortúnio oculto. É uma tarefa que temos em nossa casa para arrecadarmos, né, o auxílio necessário para ajudar né, nos nossos trabalhos e também, né, nas entregas das cestas básicas, né, que fazem parte do nosso farnel, tá certo? Amanhã, às 8 horas. Então, quem quiser, né, vir participar dessa bela tarefa, esteja amanhã, pela manhã, às 8 horas, para poder fazer o seu preparo e logo após, né, sair, né, para visitar os lares, tá certo? Segunda-feira, meus irmãos, temos o estudo da codificação das obras, né, da codificação espírita, certo? A partir das 8 horas. Na terça, não temos tarefa em nossa casa, né? Na quarta-feira, tratamento de desobsessão e fluidoterapia para os irmãos, né, que estão em tratamento. Estejam aqui, por gentileza, a partir das 6h30, certo? Na quinta, continuamos com o curso de mediunidade, que é realizado em nossa casa, a partir das 8 horas. No sábado, né, temos, né, a palestra sobre o Evangelho, né, como está sendo realizada hoje. Né, lembrando aos irmãos também que sexta-feira, né, temos a finalização do nosso curso de passe, né, que está sendo realizado em nossa casa. Graças a Deus, né, nosso curso está finalizando, teremos novos passistas, certo? Então é de muita gratidão a Deus, né, por essa oportunidade, né, que está sendo concedida a todos os irmãos que estão participando, certo? Lembrando aos irmãos, né, que vamos ter o sorteio da cesta de Natal, que vai ser realizado no dia 17 do mês que vem, né, do mês que entra. E o valor da senha, meus irmãos, é R$10, tá certo? E quem adquirir nessa senha tem direito a essa cesta, e também é uma oportunidade também, né, de ajudar a nossa casa e os nossos trabalhos, tá certo? E procurem, né, compartilhar com seus familiares, amigos, tá certo? Nesta mesma data, né, vamos ter a confraternização, né, de nós trabalhadores da nossa casa. Vamos ter também a campanha da fraternidade com arrecadação de alimentos. Que alimentos são esses? São os alimentos que compõem o nosso farnel, as cestas básicas, que são entregues às famílias, né, necessitadas, né, que vêm à nossa casa para recebê-las. Então, essa campanha, né, é uma arrecadação de itens que compõem a cesta básica, né? E quem quiser, né, colaborar, né, fora isso, né, só é procurar nós trabalhadores, tá certo? Para fazer a sua doação, tá certo? Lembrando também que no dia 19, às 15 horas, vamos ter a distribuição das cestas básicas aqui em nossa casa. As cestas básicas de Natal, né, o chamado farnel, com o jantar, né, para as famílias que vierem receber essas cestas, tá certo? E que são assistidas, né, pela nossa casa, certo? Então vai ser no dia 19, às 3 horas da tarde, tá bom? E no dia 25, né, vamos ter o estudo do Evangelho, né, em relação, né, ao tema, como vai ser feito hoje pelo nosso irmão, tá certo? Mais alguém quer dar mais algum aviso?
falando, né, que hoje estamos como dirigente. Meu nome é Edna, sou trabalhadora da casa. Temos como nossos precistas nosso irmão Agenor, que vai fazer a nossa prece inicial, e a nossa irmã Ana Cláudia, a prece final de vibração. Então, nesse instante, eu peço a todos que elevemos o nosso pensamento para podermos fazer a nossa prece inicial com o nosso irmão Agenor. Boa noite a todos, aos presentes e aos que estão distantes, mas estão próximos através do link do YouTube, né, assistindo a nossa transmissão. Vamos unir os nossos pensamentos, elevando ao alto, em direção ao Pai Maior, agradecendo a Ele por mais um dia de existência aqui na face da Terra, por mais uma oportunidade de aprendizado e para o nosso aperfeiçoamento. E rogando a Deus e a Jesus a sua proteção para conosco, que possa Ele nos envolver na sua misericórdia, no seu amor, na sua paz. Que possa o amor de Deus irradiar em todas as direções deste planeta, envolvendo cada ser aqui existente, para que possamos, voltados o pensamento para um sentimento maior, um sentimento de amor, possamos nos irmanar, dar as mãos e fazer o que Jesus nos pediu: amar ao nosso semelhante como nós amamos a nós mesmos. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco hoje e sempre. E assim eu passo a palavra à nossa irmã que está à frente dos trabalhos da noite de hoje. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. E assim, através da rogativa de prece do nosso irmão, é com muita humildade que peço a Ti a Tua permissão para iniciarmos nossos trabalhos na noite de hoje, debaixo da Tua santa e divina paz, graças a Deus. Com a palavra, nosso irmão Leonardo. Acendeu, ficou laranja. Boa noite a todos. Que a paz do Divino Mestre Jesus esteja sempre conosco a nos auxiliar. Como a nossa irmã me apresentou, me chamo Leonardo Silva, faço parte do Templo Espírita Amor e Redenção. Obrigado, meu irmão. Eu posso tirar daqui? Do Templo Espírita Amor e Redenção de Jardim Paulista Baixo, né? E de lá trago um abraço fraterno a todos que fazem essa casa, né? Percebendo. Eu estava ali sentado e sentindo a energia da casa. Na última vez que eu vim aqui não tinha público, né? A gente só estava fazendo pelo YouTube. Hoje estamos fazendo novamente pelo YouTube, mas hoje já com a presença dos encarnados na casa, né? E os desencarnados também. Hoje nós vamos estar falando sobre um tema bem interessante do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado A Vingança, né? E aí eu fiz questão de trazer o Evangelho para a gente ler esse primeiro parágrafo, porque o Espírito Júlio Oliver, ele vem trazer para nós espíritas uma grande reflexão nesse primeiro parágrafo. E depois a gente vai conversando, né? Vamos trazendo reflexões para nossas vidas. E ele começa falando assim: a vingança é um dos últimos remanescentes dos costumes bárbaros
tendem a desaparecer dentre os homens é como o duelo, um dos derradeiros vestígios dos hábitos selvagens, sob cujos guantes se debatia a humanidade no começo da era cristã. Razão que a vingança constitui indício certo de estado de atraso dos homens, que a ela se dão, e dos espíritos que ainda as expirem. Portanto, meus amigos, nunca esse sentimento deve fazer vibrar o coração de quem quer que se diga e proclame-se espírita. Por que o nosso irmão começa a falar isso para todos nós espíritas? No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo intitulado Os Bons Espíritas, Kardec nos coloca que o espírita e o cristão são uma coisa só, né? Muitas vezes, quando nós somos questionados ou perguntados aí pela rua, qual a sua religião, não é? E aí nós dizemos, eu sou espírita kardecista. Ou, eu sou espírita da mesa branca. Escuto muito isso. Quando deveríamos dizer, eu sou espírita. Porque não existe espírita kardecista. Kardec foi o precursor do espiritismo. Ele estudou e colocou nos livros. Mas quem trouxe a doutrina foram os espíritos. Ou pior ainda, né? Qual a tua religião? Sou espírita. O que, irmão? Sou espírita. Temos vergonha de dizer que somos espíritas. E então nosso irmão aqui, ele vem nos alertar sobre a vingança. Porque quando eu sou espírita, me intitulo espírita e sou cristão acima de tudo, volto a mais de 2000 anos atrás, e no próprio Livro dos Espíritos, né, quando Kardec pergunta quem é o guia e modelo para a humanidade, né? E os espíritos respondem Jesus. Então, sendo Jesus o nosso guia e modelo, então deveremos seguir o que Jesus trouxe para todos nós. Amar o próximo, amar o inimigo, ser humilde, ser brando. E para a gente começar a conversar sobre vingança, eu trago uma pergunta. Ninguém precisa responder não. Se respondam, não é? Vocês consideram a vingança como um ato de coragem ou de covardia? Ninguém precisa responder não. A vingança é um ato de coragem ou de covardia? Algumas pessoas acreditam que a vingança é uma demonstração de grande coragem. Afinal de contas, não se pode tolerar uma afronta, né, sem se rebaixar. Fomos criados assim, meus irmãos. Eu tenho 40 anos, viu? Talvez não aparente, mas eu tenho 40 anos. E lá atrás, eu escutei muito isso. Se apanhar na rua, apanha em casa. Não sei se vocês já escutaram isso ou já falaram isso para alguém. Fomos criados assim. E não é falha dos nossos pais. Falta de conhecimento. Já escutei também, faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Escutei muito. E hoje, faça o que eu faço. Porque o nosso Mestre Jesus, quando passou aqui pela terra, ele exemplificou. Ele mostrou e demonstrou para todos qual é o verdadeiro sentido da vida. O que é o verdadeiro amor. O amor ágape, né? O amor fraternal que não quer nada em troca. Então veja que desde o princípio nós fomos criados para, se alguém pisar no teu pé, pise no pé dele. Se alguém te der uma tapa, dê uma tapa de volta nele. Falta de conhecimento. Ou a própria cultura nossa, né? E aí vem o Espiritismo, há mais de 160 anos, né, com o Livro dos Espíritos, nos mostrar de onde eu vim, para onde eu vou, porque eu estou aqui, porque eu sofro, e nos coloca numa reunião como esta, onde não existem professores. Aquele que está aqui na frente não é melhor do que quem está aí sentado. É uma das coisas que eu acho muito bonita dentro da doutrina, que não existe professores, né? Hoje eu estou aqui à frente. Inclusive, na última vez eu falei que não sou palestrante, não sou orador espírita, mas eu trago algumas reflexões para a gente conversar. E admiro muito quem é um orador e quem é um palestrante, Divaldo, né? Haroldo Dutra, eu acho muito bonito.
mas a gente sempre vem aqui à frente e traz alguma reflexão para nossas vidas, né? Toda a lição do Evangelho nós podemos colocar em nossas vidas, em nossa casa, no nosso meio profissional, e tentar ser uma pessoa melhor, como a lei de progresso nos pede, né? Progredir, essa é a lei, para frente. Então vimos na pergunta que a vingança é um ato covarde. Porque muitas vezes, para me vingar de alguém, eu me escondo, eu armo alguma coisa para derrubar aquela criatura. E perdoar é um ato de coragem ou de fraqueza? Para uns, talvez um ato de fraqueza, se rebaixar. Hoje perdoamos assim. Eu tenho um vizinho que tem um som muito alto e eu não gosto dele, então oro a Deus para que aquele vizinho suma, vá para bem longe de mim. E perdoo. Eu te perdoo, mas não quero você perto de mim. Ou, pior ainda, só quem perdoa é Deus. E aí eu trago para todos nós que Deus não perdoa ninguém, viu? Porque só quem perdoa é aquele que se sente magoado. E Deus não se magoa e nem tem raiva de ninguém. Deus é amor, Deus é justiça. Deus, ele é soberanamente bom e justo. Quem tem que perdoar somos nós. Perdoar, e muitas vezes perdoar a nós mesmos. Quanto de nós sofremos por atos que praticamos lá atrás e não nos perdoamos. E sofremos por aquilo, né? Entramos em depressão. Nos aperreamos com o dia que ainda vai vir amanhã. Aí eu tenho lá ansiedade, né? 2 doenças que estão assolando o mundo. Ansiedade e depressão. E esquecemos de viver o presente. De praticar a caridade. Porque todos nós espíritas seguimos um lema, né? Podemos dizer assim, ou o slogan da própria doutrina espírita, que fora da caridade não há salvação. Escutei muitos de outras doutrinas, de outras religiões, falarem, você está pensando que vai ser salvo porque você pratica a caridade? Já escutei muito isso. Mas, infelizmente, essas criaturas não entenderam o real sentido da palavra caridade. Quando Kardec indaga no Livro dos Espíritos, como entendia Jesus a caridade, os Espíritos respondem lá, benevolência para com todos, indulgências e imperfeições alheias e perdão das ofensas. Mas Léo está fugindo do tema. O tema é a vingança. Mas quando eu sou benevolente, eu não quero me vingar de ninguém. Quando eu sou indulgente, eu não quero me vingar de ninguém. E quando eu perdoo, eu também não quero me vingar de ninguém. Então, benevolência é ser bom para com todos, indistintivamente. Rico, pobre, preto, branco, heterossexual, homossexual. Indulgente, né? Nós vimos agora na política aí, espíritas deixando de se falar porque espírita votou em A, espírita votou em B, sem falar de política. Mas nos colocando enquanto cristão, como é que eu digo que eu sou um espírita e não amo o meu próximo? Deixei de falar com o meu próximo por causa de uma bobagem. Eu acho uma grande bobagem isso. Não somos indulgentes. E não perdoamos, né? Como eu falei agora. Muitas vezes não nos perdoamos. Quanto mais perdoar o outro. Né? E veja aqui no princípio do tema de hoje, ele compara a vingança ao duelo. Vê que interessante. O duelo é aquele duelo que ele fala aqui, é aquele duelo das armas, né? Eu dou uma arma à minha irmã porque me senti ofendido, tive orgulho ferido e aí eu quero me vingar. Então eu dou uma arma à minha irmã, pego uma arma, ficamos de costas um para o outro, damos alguns passos, quando o juiz disser aperta, todo mundo vira e quem for mais rápido mata o outro. Sabe o que a espiritualidade nos dizem, né, na literatura? Que aquele que aperta o gatilho e mata é assassino. E aquele que morre é um suicida. Então não existem vencedores. Da mesma forma, a vingança. Aquele que se vinga, pensa que está exaltando seu orgulho, infelizmente, está adquirindo mais problemas para a sua atual existência. O nosso problema hoje, e a espiritualidade nos fala, que o orgulho é um grande entrave para nosso melhoramento enquanto espíritos querendo evoluir.
Pelo orgulho eu mato, pelo orgulho eu firo, pelo orgulho eu tiro o emprego de alguém. E para não ter o orgulho ferido, me achando vítima da situação, eu mato. Eu me vingo. No meu dia a dia, há uns 5 anos para cá, sempre que eu vou fazer alguma coisa que eu fique em dúvida, eu coloco a seguinte pergunta: o que Jesus faria no meu lugar? Porque Jesus foi criado como todos nós, viu? Ele não teve mérito maior do que nós, não. Ele foi criado simples e ignorante, como todos nós. A diferença de Jesus para mim é que ele seguiu numa retidão e hoje ele é um espírito crístico, né? Quem estuda aí espiritismo vai ver que não só Jesus é um espírito crístico, existem vários espíritos crísticos. Jesus hoje, governador do planeta Terra, junto com o nosso irmão Ismael aí, coordenando tudo. Então Jesus, ele cresceu, como todos nós aqui, simples, foi criado simples e ignorante, porque, como falei, Deus ele é soberanamente bom e justo. E manda Jesus, há mais de 2000 anos atrás, como um guia e modelo para todos nós. E Jesus, pelo amor, ele foi preso, julgado, condenado e executado. Mas ele deixou plantado no coração do homem uma semente chamada amor. Mas essa semente, ela só vai brotar se eu, se a senhora e se todos nós que estamos aqui nos escutando começar a regar essa semente. Como assim, Léo? Estamos sendo regidos por leis divinas, leis de amor, lei de justiça, lei de caridade, lei de progresso, lei de trabalho, lei de descanso e várias outras leis. E muitas vezes não seguimos nem a lei de amor, não é? Quanto mais o restante. Quando nós vamos para o Evangelho segundo o Espiritismo, que ele fala lá do homem de bem, ou caracteres do homem de bem, ele começa falando que o homem de bem é aquele que pratica toda a lei de amor, justiça e caridade na sua mais alta envergadura. E se você decorrer a lição, lá no finalzinho, num dos últimos trechos do Evangelho, ele faz: quem está fazendo aquilo que eu falo lá em cima, deu o primeiro passo. E veja que muitas vezes nós não demos nem meio passo. E eu me coloco. Porque eu estou aqui que eu sou melhor do que ninguém. Mas quando nós falamos em vingança, vamos correlacionar a perdão. Porque muitas vezes, meus irmãos, nós magoamos as pessoas e nem percebemos que magoamos. Ou a pessoa está tão melindrosa, né? E melindre, eu descobri a palavra milindre aqui, nos centros espíritas. Nunca vi um povo tão melindroso como nós espíritas. Qualquer coisa se dói, se machuca. E aí a gente tem um grande exemplo do nosso irmão Chico, né? Quando eu estava vindo para cá mais cedo, preparando o trabalho, eu estava lendo algumas coisas sobre Chico. E Chico, ele foi um bocado magoado, desde o seu princípio, desde quando ele era criança. Quem leu aí sua história, vai ver que ele perde sua mãe logo cedo, né? E começa a sofrer logo cedo. E Chico encarna, sofre e desencarna sem nada, né? Quem leu aí a literatura, ele poderia ter sido um homem muito rico, porque ele fez muitas obras, mas ele praticou a caridade. E ele não era diferente de nós não, viu? Ele tinha que trabalhar, né? Ele trabalhava durante o dia e à noite ele participava, como nós, em nossos centros espíritas, auxiliando as pessoas. Então ele já foi preso, levou tapa no rosto, né? Tinha um anjo da guarda, né? Um espírito protetor como Emmanuel, que toda vez que a gente começa a falar de Chico, as pessoas falam: mas ele tem Emmanuel. Quem queria ter um Emmanuel do seu lado? Que a pessoa sangrava um olho e ele dizia: mas teu olho, o outro olho está bom, meu irmão. Fecha esse aí que está sangrando e continua teu trabalho. Quanto de nós queríamos, né? Tá escutando a todo momento: tá errado, faz assim, tá errado, faz assado, não é? Muitas vezes não queremos escutar nem nossos pais, nossas mães. Temos livre-arbítrio, né? E muitas vezes escolhemos sempre o mais fraco, o mais simples, a porta mais larga, né? Que também nos foi apresentado por nosso mestre Jesus. O interessante é que Jesus, né?
nos pede para pagar o mal com o bem. Veja que espírito. Pague o mal com o bem. Se alguém te bater a face direita, apresenta a outra. Se alguém te pedir para caminhar 1000 léguas, caminha 2000 léguas. Veja que é um espírito que sempre nos leva para o norte, para o caminho certo. Nos pede para ser o pequeno, né? Chico se intitulava o menor. Ele nunca se colocou como melhor ou maior do que ninguém. Porque ele sabia qual era a sua responsabilidade aqui no planeta. Como todos nós que estamos aqui. Nós não estamos de passeio. Existe um capítulo intitulado O Dever no Evangelho segundo o Espiritismo, que o nosso irmão lá nos diz que o dever é primeiro para conosco, eu tenho que melhorar primeiro, para depois passar para nossos irmãos. Porque como é que eu vou dizer ao meu filho, não beba se eu bebo, não faça se eu faço. Fale baixo, mas eu falo alto. Então temos que exemplificar, começar a melhorar hoje. Nunca é tarde, meus irmãos. Nunca é tarde para um recomeço. E aí, a doutrina espírita nos ensina que a vingança só desaparecerá da terra quando o homem, usando dos recursos do evangelho e da prece, se esforçar para perdoar. O interessante é que Jesus veio há mais de 2000 anos e ele tinha discípulos, né, apóstolos com ele. E se vocês observarem, na grande maioria das passagens, Jesus chama eles de homens de pouca fé. O interessante é que eles viviam com Jesus, viram Jesus fazer o primeiro Pai Nosso, né, ensinar a primeira prece, a primeira oração dominical. Viu Jesus curar. E mesmo assim, duvidavam. No final de tudo, não é? Quando Jesus ele é crucificado e é colocado lá naquela gruta, com aquela pedra, só fica sua mãe, Maria de Magdala, e outro discípulo com Jesus. Os outros fogem, né? E aí eu pergunto, e nós, que só ouvimos falar de Deus, só ouvimos falar de Jesus, só sentimos sua presença, temos fé que Ele existe, por que não podemos falhar de vez em quando? Muitas vezes, né, nós falamos que a nossa vida ela não tem sentido, né? Porque estamos passando por dificuldade A ou dificuldade B. Mas aí vem de novo a espiritualidade e nos mostra, nos apresenta sempre duas vertentes, né? Ele me diz que eu sofro por causas anteriores e sofro por causas atuais. Eu faço alguém sofrer na atualidade ou fiz alguém sofrer em encarnações anteriores. Então, se começarmos a observar que nós não somos as vítimas da situação, muitas vezes somos o algoz, começaremos a enxergar a vida de outra forma. Certa feita eu estava passando por alguns problemas e fomos convidados aí para o NAC, né? Núcleo de Apoio à Criança com Câncer. Na época era minha namorada, que é minha esposa hoje, a gente foi lá levar alguns donativos, alguma coisa desse tipo. E quando entramos no elevador, tinha uma mãe com uma criança. Essa criança não tinha um dos olhos, devido ao câncer. E a mãe, ela bem jovem, mas ela triste, né? Ela jovem, mas com um semblante bem triste. Mas ela tentava passar para aquela criatura, para seu filho, alegria. Ele muito novo, ele mesmo sem um olho, com um tampão, ele brincava no elevador e eu observando aquilo, envergonhado. Porque muitas vezes nós dizemos que temos problemas, né? Eita, eu estou com problema. Mas quantos sofrem, meus irmãos, por aí? Quantos nessa hora, que hora é essa? 8h18 da noite, não se alimentaram? Quantos estão aí nas UPAs da vida sofrendo, né? Estamos passando aí pela pandemia.
morreram mais de 610 mil pessoas. E nós estamos aí, hoje aqui, conversando um com os outros, respirando, né? E quantos morreram sem o oxigênio? Né? Eu conhecia um cidadão, sou vendedor, e ele era dono de uma grande indústria e faleceu. Ele tinha dinheiro para comprar a fábrica lá de oxigênio e morreu sem o oxigênio. E nós estamos aqui conversando, respirando o que é de graça. E não agradecemos a Deus quando vamos dormir pelo dia bom ou ruim. Não agradecemos a Deus quando acordamos pela manhã. Pela dádiva da vida, por uma nova oportunidade, né, de fazer um novo recomeço. O perdão, meus irmãos, ele liberta o agressor e restaura a alegria de viver. A vingança nada mais é do que o atraso moral do espírito, já que é uma manifestação de um coração rançoso, triste. Vocês já observaram que aquele que é rancoroso, ele tem no seu semblante a tristeza, ele não tem felicidade, tudo está ruim para ele. Ele já acorda reclamando. Se estiver fazendo sol, ele acorda reclamando porque está fazendo sol. 40 graus. Tá. Se chover, ele reclama também. Se tiver galinha, ele reclama porque queria carne. Reclamamos de tudo, meus irmãos. E não agradecemos a Deus nada. Como queremos ter um dia melhor se já amanhecemos reclamando? A gente traz algumas reflexões e aí acontece comigo também, né? Nesse emprego que eu estou hoje não, mas no outro eu sempre fui vendedor e eu moro em Pau Amarelo e a rota da sexta-feira era em São Lourenço da Mata, Pau d'Alho. Aí eu amanheci o dia assim, meu irmão, e para Pau d'Alho hoje, veja que pequenez. Naquele mesmo momento, pessoas se levantavam sem ter para onde ir. Para procurar um emprego, tentar trazer o alimento para seus filhos, e eu reclamando porque eu ia trabalhar. E eu ia no meio do caminho, daqui a pouco a nossa consciência nos alerta, né? Ei, bobão, estás indo trabalhar, no final do mês tu tem teu salário e pode sustentar tua família. Nesse mesmo momento hoje, pessoas acordaram e não tem nada. Vão catar uma latinha, vão pegar um ferro velho ali, para tentar trazer o pão para seus filhos. Deveríamos começar a observar a vida com o olhar espiritual, ou com o olhar do coração, como fazia muito bem Jesus. Jesus vinha caminhar com seus discípulos e chegaram a um ponto e encontraram um animal morto no meio do caminho. E os discípulos, como nós, reclamando de tudo, começaram a reclamar. Que visão horrível, que mau cheiro. E Jesus disse, realmente, a visão não é das mais belas, o cheiro não é dos mais agradáveis, mas observe a dentição desse animal. Enquanto vida ele tinha, veja que linda dentição esse animal tinha. Então Jesus, no mal, ele viu bem, no feio, ele viu belo. Então deveríamos começar a observar a nossa vida desse ponto de vista. Sem querer tirar nada de ninguém, vingar-se de ninguém. Quando sentirmos ofendido, e aí é lá no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele fala amar nosso inimigo, em nenhum momento ele está pedindo para que nós coloquem ele em nossas casas, ande de mão dada com ele. Não. Se você ler e observar direitinho, ele está dizendo o seguinte: se puder, reconcilia com ele. Se não puder, não o deseje mal. Ore por ele. Porque ninguém é mal, meus irmãos. Está mal. Aquele moço que matou um monte de gente, o Lázaro, não é? Para a sociedade, ele é um homem mau, não é? Mas para Deus, ele é um ser recuperável. Ele vai ter uma nova oportunidade. A reencarnação. Uma nova oportunidade de reparar os erros do passado e tentar fazer
um novo recomeço. Tentar ser melhor do que ele foi. Veja como Deus ele é bom. Claro que cada um vai responder por seus atos. Porque Deus é amor, mas também é justiça. Lembrando que Deus não impõe dor a ninguém. Por que sofremos hoje? Porque deixamos de cumprir algumas das suas leis divinas. Porque deixamos de praticar algo bom a alguém. Ou para nós mesmos, né? E aí, a gente falando de nós mesmos, quando eu lembro de pessoas que passaram pelo câncer, né? Uma doença tão devastadora. Mas conseguiram sair do câncer. E hoje se dizem pessoas melhores. Começam a observar a vida de um outro ângulo. Com a nova visão. Com a nova perspectiva. Você vai com um problema, ele já tem a solução na ponta da língua. Porque passaram pela dor extrema. Mas será necessário, meus irmãos, passarmos pela dor extrema para nos convencermos que temos que melhorar? Sempre quando chegava no centro espírita, eu perguntava, quem chegou no centro espírita pela dor? Aí levantava um bocado de gente. Pelo amor, um bocado de gente. Hoje mudou um pouquinho, né? Chega pela dor, pelo amor, pelo conhecimento, pela curiosidade, não é? Chegam em nossas casas espíritas. Lei de progresso. Eu costumo dizer que a lei do progresso ela é uma pedra em nosso caminho. Porque eu tropeço nela, mas dou 2 passos para frente. Eu sigo, eu vou em frente. Muitos que vêm aqui à frente falam de reforma íntima, né? Melhorar. Tentar ser melhor hoje. Um dia após o outro. Deus não quer que ninguém mude da água para o vinho de uma hora para outra, não. Tanto é que nos dá a reencarnação. Mas aproveitemos a atual encarnação, meu irmão, que ela é das mais importantes. Kardec, nos livros, falava que para cada encarnado existia 3 desencarnados, na fila lá, querendo reencarnar. Com a pandemia agora, acho que a fila aumentou um pouquinho. Então não perca a oportunidade que estamos aqui hoje. Nossos irmãos que estão lá querendo reencarnar, daria tudo para estar no meu lugar, com minhas dores, com meus sofrimentos, simplesmente pela oportunidade de melhorar, de progredir. Estamos passando aí pela regeneração, né? Transição planetária. Aí eu pergunto, o planeta Terra, ele vai mudar de plano. E nós, habitantes dele? Será que vamos evoluir junto com o planeta? Depende de cada um de nós. Essa melhoria. Mas, Léo, tu está aí na frente, tu é santo? Não. Erro muito ainda. Mas a nossa diferença enquanto espírita é que erramos sabendo. Quando vamos nos deitar, nossa consciência nos alerta na hora. Fizesse besteira hoje, viu? E Santo Agostinho nos dá uma aula, né? Lá no Homem de Bem. Ele fala, enquanto vida eu tinha, quando eu me recolhia ao meu aposento, eu passava a minha vida, o meu dia em revista, para ver se eu pude fazer tudo o que eu poderia fazer de bem para alguém, ou se eu magoei alguém, para que no dia seguinte eu me reconciliasse com aquela criatura. Aí vem a espiritualidade e me diz que eu sou responsável por todo o mal que pratico e por todo o bem que deixo de fazer. Então ninguém pode estar em cima do muro. Ou é bom, ou é mal. Ou no mínimo, está auxiliando o mal. Nós somos responsáveis por todo o bem que deixamos de praticar e por todo o mal que praticamos. Aí vem uma mensagem como essa, né? Uma instrução dos Espíritos, nos falando sobre a vingança, que nos equipara à primitividade que a Terra já passou. Aos bárbaros, quando se matava por instinto de sobrevivência. Eu mato para não morrer, eu mato para me alimentar. Estamos em pleno século XXI, né? Onde a tecnologia hoje
nos diz o que está acontecendo lá no Afeganistão, né? Onde pessoas sofrem lá. Onde pessoas matam em nome de Deus. E aí sempre em conversa as pessoas falam, vou fazer o que, Léo? Ele fala aqui, prece, oração. Vamos orar por nossos irmãos que estão lá sofrendo? Porque enquanto espíritas temos a consciência de que o pensamento é tudo. Quando eu começo a emanar pensamentos positivos para alguém, se aquela criatura estiver aberta a receber, receberá e será curada dos males do corpo físico e até do espírito. Né? Nosso irmão fez a prece aqui, de início do trabalho. Aquela prece serviu de passo para muita gente, né? Para aquele que sofre, para aquele que está com alguma dificuldade, para aquele que está com um pensamento pesado, e são dissipados porque a espiritualidade bondosa e amiga está nos auxiliando a todo momento. Mas ela só pode nos auxiliar quando deixarmos de praticar certos atos, como vingança, como ódio, quando tirarmos de nossos corações o rancor, o desamor. Estava escutando uma entrevista daquele nosso irmão padre Fabri Melli, ele estava com depressão, não sei se vocês souberam, e a depressão dele bem pesada. E aí o repórter, querendo pegar ele de calça curta, perguntou, ô padre, o senhor não é católico? O senhor não é amigo do homem aí, né, de Deus? Onde estava Deus no ápice de sua doença, de sua depressão? E eu achei interessante a resposta quando ele disse, Deus estava no mesmo lugar. O problema é que eu não chegava a Ele. Eu passei pela ansiedade, já passei por crise de pânico. E no princípio, quando a gente não entende o que é, porque o homem ele é orgulhoso até na doença, viu? Orgulhoso não, se amostra. Estou doente não. Só que foi piorando, piorando. E chegou num ponto que eu não conseguia fazer um Pai Nosso. Eu não conseguia me concentrar e fazer um Pai Nosso. E aí vem o auxílio dos familiares, né? Que aí nos auxilia. Então, veja que ninguém é tão rico que não precise de ajuda. E ninguém é tão pobre que não possa ajudar. O nosso grande problema hoje, como falei no princípio, é o nosso orgulho. Como falei, um grande entrave para que nós comecemos a melhorar, ser pessoas melhores, né? Acho que muitos aqui conhecem pessoas que você olha assim, meu irmão, fulaninho é uma pessoa muito boa de coração. Deixa de se alimentar para dar ao outro. Deixa de fazer algo para si, para auxiliar o outro. Dessa mesma forma, pessoas observam essa criatura que é bom e diz, mas fulano é um besta, não é, meu irmão? Está vendo que eu não vou deixar de comer, vou deixar de fazer tal coisa para auxiliar alguém? Aí Kardec, no Livro dos Espíritos, eu digo que o Livro dos Espíritos ele é um guia para nossas vidas. Kardec pergunta à espiritualidade, por que o mal sobrepõe o bem? Vê que pergunta. Porque os bons são tímidos. E aí quando eu gosto de pensar, abrir o leque, eu fui lá em Jesus, na crucificação. Quando Herodes pega Jesus e Barrabás, né? Quer que salte quem? E a grande multidão grita, né? Barrabás, Barrabás, Barrabás. Por isso que eu digo que nem sempre o número de pessoas que gritam alguma coisa é o que está certo. Jesus foi crucificado. E os bons se calaram. Os bons se intimidaram. Então, qual o nosso papel no planeta Terra? É gritar mais alto? Não. É trabalhar e mostrar pelo exemplo que qualquer um de nós pode praticar a caridade, pode auxiliar o próximo e pode ser uma pessoa e um espírito melhor. Tem a música, né? Depende de nós. Não espere pelo seu irmão, por sua mãe, por seu pai. Faça a sua parte. Que até o bem que não queremos praticar é válido lá na espiritualidade. No livro Nosso Lar, do nosso irmão André Luiz, quem leu, até o filme fala alguma coisa, que nosso irmão André Luiz era um médico
E ele atendia algumas pessoas sem querer. Não sei se vocês observaram isso. No final das consultas, ele pegava uma ou duas pessoas daquela e consultava sem precisar pagar, né? Muito por intermédio de sua secretária, que dizia: André, ela não tem dinheiro não, André, ajuda aí. Ele: eu vou atender, mas na próxima não atendo não. Mas atendia. E quando ele vai para um umbral e fica lá 8 anos, né? Chegavam 2 preces ao nosso irmão. A de sua mãe, nossa mãe ora por nós, né? E aí temos o exemplo amanhã. Quem passar pelos presídios da vida vai ver lá a fila de mães indo levar o almoço para seus filhos. E a outra prece era dessa senhorinha, que era grata a ele, porque ele a atendeu. Então, até o bem que praticamos sem querer, no final ele se torna o nosso advogado. Então, deixemos, meus irmãos, danado de vingança. Muitas vezes nós não nos perdoamos, como falei, não é? E aí a gente fala do alto amor, se amar, se gostar, né? Em uma palestra como essa, eu parei de tomar o refrigerante. O palestrante Wilton Martins, eu acho que alguém conhece aqui, do Nesca, foi na palestra dele, e ele perguntou: quem se ama? Todo mundo levantou a mão. Brum. E aí ele começou a falar: quem toma muito guaraná, quem come muito sal, quem não sei o que lá. E eu fui refletindo aquilo, assim, meu irmão, realmente. Porque, por incrível que pareça, o nosso corpo físico não nos pertence. É um empréstimo da divindade para que possamos passar pelo planeta Terra. O nosso corpo físico é um instrumento que nos auxilia em nossa trajetória enquanto encarnado. E aí eu comecei a observar: realmente, eu não estou cuidando do meu corpo físico, então não me amo. Como eu vou amar minha irmã? E aí vem o primeiro e maior mandamento, quando Jesus é questionado: mas qual é o maior mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E no Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai além. Ele diz: amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, tendo em vista que não se pode amar a Deus se não amar o próximo, e nem se pode amar o próximo se não amar a Deus. Nos colocando numa sinuca de bico. Se eu não amar meu irmão, eu não estou amando a Deus. Porque o próprio Mestre Jesus disse: é todo aquele pequenino que você auxiliar, é a mim que estás fazendo. E o que é que fazemos, meus irmãos? Vamos trabalhar na segunda-feira pela manhã, encontramos alguém caído na rua, e aí vem os pensamentos: bebeu a noite toda, está bêbado, está jogado na rua. E aí eu pergunto: isso é ser cristão? É ser espírita? É se colocar no lugar do outro? Não, né? O que custa, meus irmãos, chegar próximo àquela criatura e perguntar se ele está precisando de algo, mesmo que esteja bêbado? Não é de nossa conta. Muitas vezes aquele que bebe é um alcoólatra, é uma doença, né? Todos nós sabemos que é uma doença, mas muitas vezes ele entrou no álcool por algum problema que está passando, desemprego, desilusão amorosa e tantas outras coisas. Não teve coragem de fazer outra coisa e se afundou na bebida. Vamos chegar lá: está precisando de alguma coisa, meu irmão? Vamos sair daqui, do meio da rua, vamos lá para o cantinho? Não precisa muita coisa, não. E muitas vezes aquele que sofre só quer um ombro para chorar, para contar sua dor, sua desilusão. E sabe como é que nós ajudamos, meus irmãos? Chega alguém para nos contar alguma dificuldade e ele começa a contar. No meio da conversa, nós entramos: isso não é problema não, bicho. O problema é o meu. Porque minha dor, devido ao orgulho, sempre vai ser maior do que a dor de minha irmã. Até nisso somos orgulhosos. Porque as pessoas vão para os psicólogos, para os psiquiatras. Porque aquele profissional só vai escutar. Não vai dizer que está certo, nem vai dizer que está errado. Porque muitas vezes a pessoa só quer tirar aquele peso das costas. Que alguém escute. Aí vem Kardec e nos apresenta a caridade moral e a caridade material. A material é bem mais fácil, né? Você pega um dinheiro, R$1, R$2,
e auxiliar alguém. 1 quilo de alimento e dar alguém. E a caridade moral? Um olhar fraterno, uma prece, ceder o ouvido. Um palestrante uma vez contava que, largando da faculdade no Derby, observou uma moça chorando muito. E aí, com o olhar material da coisa, mesmo sendo espírita, ele pensou que ela estava com fome. Comprou um cachorro quente, um suco, e foi levar para aquela moça. Chegando lá, uma moça bem vestida, bem aparentada, disse a ele: moço, eu não estou com fome não. Inclusive, eu saí da faculdade agora. Era da mesma faculdade que ele, de Direito. Inclusive, eu larguei da faculdade agora. Eu não estou com fome não. E o que é que você tem que chora tanto? E ela começou a falar o seu problema. E chorou, e chorou, e chorou. Ele escutou, deu um abraço. Ela disse que estava se sentindo melhor e foi embora. Então, muitas vezes, meus irmãos, e aí eu comecei a observar isso há pouco tempo, eu começo a olhar nos olhos das pessoas na rua. De 98% das pessoas que eu observo, tem tristeza no olhar. Principalmente agora na pandemia, né? Quantos filhos e filhas estão sem seus pais? Quantos pais perderam seus filhos? Quantas pessoas perderam seus parentes? Quantas pessoas estão internadas nos hospitais? E nós reclamando de nossas vidas. E não fazemos uma prece para essas criaturas. Mas, Léo, o tema não é a vingança? Sim. Mas quando eu começo a transformar a minha vida para melhor, eu nunca vou pensar em vingança, em me vingar de ninguém. Porque eu vou estar um passo à frente desses pensamentos negativos. Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: os espíritos influenciam sua vida? E eles respondem: muito mais que imaginamos. Chegam a nos comandar. Mas ele só nos comanda se minha mente estiver aberta para isso. Se eu estiver orando e vigiando, como pede o nosso Mestre Jesus, praticando o bem, sem olhar a quem, sem esperar nada em troca, o bem pelo bem, nunca que esses nossos irmãos chegarão próximo a nós. Trabalhemos o nosso orgulho, trabalhemos a nossa vaidade, que nos tornaremos pessoas melhores, viveremos melhores. Os espíritos nos falam que a doutrina espírita não é a religião do futuro, mas o futuro das religiões. Porque futuramente só existirá uma religião chamada amor, onde todos se respeitarão, onde utilizaremos o maior mandamento em toda a nossa vida. Vamos nos colocar no lugar do outro. Então, se eu não quero sofrer, não farei sofrer. Levaremos ao ápice amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Eu vou até que hora, minha irmã? 9 mesmo? Eu entrego o quê? 10 minutos antes para a prece? Beleza. Então, vamos ter cuidado. Veja que na Bíblia, lá em Levítico, capítulo 19, versículo 18, já se falava: não provém vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame a cada um como se fosse seu irmão. Há mais de 2000 anos atrás, Jesus já falava, demonstrava, que é aquilo que eu falei sobre o exemplo. Hoje é, faça o que eu faço. Eu tenho um filho hoje com 8 anos, e se eu disser alguma coisa a ele que eu pratico, ele, pronto. Fiquei com vergonha essa semana. Eu baixei o vídeo e joguei um papel no chão, pelo vidro do carro.
na hora. Isso está certo, papai? Na hora. 8 anos ele tem. E eu disse, meu Deus. Foi, meu filho, foi sem querer. Sem querer não, você errou. Então é fácil o que eu faço. Pelo exemplo. Não é? Ele sempre foi para os centros espíritas. Ele deu uma parada agora porque parou a parte de criança, né? Mas sempre ele foi e lá a gente ensinava em casa o Pai Nosso e toda noite a gente faz com ele o Pai Nosso. Aí teve essa semana que eu tive que mês passado, foi maio. Eu viajei e só voltei no outro dia. Aí eu perguntei à minha esposa, ele fez o Pai Nosso de noite? Oxi, assim que deitou, a primeira coisa que ele faz. E quando termina ele faz, Deus te abençoe. Eu acho tão bonito. E aí assim, ele é melhor do que todas as crianças? Não. Mas nós, enquanto responsáveis, como pai, temos que nortear aquela criatura. Tem um centro que eu sempre faço. Hoje eu fiz até para ele lá uma live. É o Geman, lá em Itamaracá. E lá tem muita criança e muito jovem. Eu acho tão bonito. E certa vez eu cheguei lá para fazer um trabalho como este. E tinha uma mãe falando, mas rapaz, meu filho veio até 15 anos para o centro espírita, hoje ele é evangélico. Eu disse, graças a Deus, minha irmã. Você encaminhou ele para o bem. A religião é um detalhe. Chico uma vez foi questionado por um ateu. Chico, eu te acho tão bonito tua doutrina, tua religião. Agora eu sou ateu. Aí Chico perguntou a ele, você é um bom ateu? Sou. Continue, meu irmão. Toda religião ela é boa quando transforma seres humanos, homens e espíritos em pessoas do bem e não em hipócritas. Toda religião é boa, toda. O problema das religiões somos nós. Falhos, errantes, orgulhosos, vaidosos, quero ser o melhor. O problema somos nós, não é a religião. Hoje vocês estão no Persevere. Amanhã, talvez, no Redentor, talvez naquele da P15, seguindo o que você acha que é certo. E melhor de tudo é praticando aquilo. Nós espíritas, fora da caridade, não há salvação. E já vimos que a caridade ela vai bem além de só dar um pão, né? Ser um ouvido. É ser benevolente, é ser indulgente e é perdoar. O meu roteiro está meio grande hoje, mas bora lá. Estamos em uma doutrina, né, como falei agora, que prega que fora da caridade não há salvação. Jesus falou que seria benevolência, indulgência e perdão das ofensas. O perdão, não é? Muitas vezes nós nos questionamos e escutamos alguém falar assim, mas rapaz, fulaninho diz que perdoou fulano. Mas será que perdoou de coração mesmo? Porque perdoar, como eu falei no princípio, né? Eu te perdoo, mas não quero tu aqui. Isso não é perdão, meus irmãos. Está bem longe de perdão. Perdoar é não esquecer daquilo que foi feito. Que no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele fala lá, amar o inimigo, ele diz, como é que você vai amar um inimigo da mesma forma que ama um amigo? Veja que interessante a colocação que ele coloca. Porque aquele que me praticou mal, eu nunca vou esquecer que ele me praticou mal, não. O que é que eu tenho que fazer agora? Orar por ele, não querer mal a ele, e se puder me reconciliar com ele. Mas aquilo que ele praticou a mim, eu nunca vou poder esquecer. Porque vai estar empregoado no meu pensamento. Toda vez que eu olhar para ele, mesmo depois da reconciliação, vou lembrar, mas rapaz, fulano uma certa vez fez isso por mim. Fez isso comigo. Mas não é esse pensamento com ódio, né? Com raiva, de querer pagar o mal com o mal. Mas o próprio Jesus fala, como é que se pode amar um amigo da mesma forma que um inimigo? Está aqui no Evangelho. Porque o amigo, eu estou com uma colega que se operou ontem, né? E eu estava falando com ela pelo WhatsApp porque ela não pode receber visita.
E ela disse, ó Léo, fulano e ciclana, que são amigos nossos em comum, são enfermeiras, estão aqui direto. Sai uma, entra outra, sai uma, entra outra, sai uma, sai outra. Ela disse, meu irmão, não sei o que é isso não, está melhor do que a minha família. Eu disse, minha irmã, nós pregamos uma doutrina que fora da caridade não há salvação. E o que ela está praticando aí com você é caridade. Mas não leve para o lado de caridade de precisar de alimento. Não. Está sendo benevolente para com você. Porque ela está lhe observando, seguindo o primeiro mandamento de Deus. Amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. Se colocando, se estivesse doente, você faria a mesma coisa por ela. Ela realmente. Então, muitas vezes, nós temos amigos, né, mais presentes em nossas vidas do que nossos parentes. Pessoas que estão do nosso lado, que estão nos auxiliando. E o amigo, o verdadeiro amigo, não é aquele que sopra não, viu? Você erra e fala, não, está certo, não. O amigo é aquele que diz, você está errado. Reconcilie-se, volte lá e peça perdão. Você está errado. O amigo faz isso. Não é o que passa a mão, não. Por que dizemos, né, que nossos amigos é nosso pai e nossa mãe? Porque se você estiver certo, massa. Mas se estiver errado, na hora de você está errado. E a gente, nós adolescentes, né? Meu pai é muito chato, minha mãe é muito chata. Mas eles têm a sabedoria de vida. Essa semana, falando isso agora, eu estava lembrando, né? Se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje com 40 anos, eu não errava tanto quando eu tinha 20 lá atrás. Não fazia tanta besteira. Nós vamos adquirindo, né, ao passar do tempo, maturidade. Então, não chamo ninguém de velho. Uma pessoa madura, que já passou por várias dificuldades, e a dificuldade que se eu for passar hoje, for falar com uma pessoa mais velha do que eu, ela vai dizer, Léo, já passei por isso. Faz isso, vai por aqui, e vai dar tudo certo no final. Maturidade. Que é o que precisamos ter para melhorar em nossa vida. Bora lá. E aí Jesus vem e nos fala que é o seguinte, lá no Sermão do Monte, né? Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Lei de retorno. Se eu faço bem para meu irmão, mas na frente eu vou receber esse bem, de alguma forma. Mas se eu faço mal, se eu planto vento, lá na frente, o que é que eu vou receber? Tempestade, dores, frustrações, e aí vou reclamar com Deus, viu? Deus é tão bonzinho, passando por isso, foi um dos questionamentos que tive quando eu estava passando lá pelas crises de ansiedade, né? Eu disse, meu Deus, comigo? Por que comigo? E aí naqueles primeiros dias, uma turbulência na sua cabeça, você não sabe o que fazer, os hospitais só atendiam Covid, era tu, tua família e Deus. E o Evangelho segundo o Espiritismo. E eu lá no quarto, sem poder fechar o olho, que eu tinha medo de fechar o olho, meus irmãos. Não desejo isso a ninguém. Crise de pânico. Não desejo a ninguém. Fechava o olho, era um medo, parecia que eu estava dentro de uma caixa de 1 centímetro. Fiquei 3 dias e 3 noites sem conseguir dormir. Até quando consegui na casa da minha mãe, ela é espírita. Ela conseguiu me dar um passe, que até os centros estavam fechados, no começo da pandemia. Ela me deu um passe, aquilo foi acalmando, e eu consegui ir trabalhando isso até procurar um tratamento médico. Então, vemos que nós não somos nada só. Nada. É como se fala um fio, né? Um estralo de dedos, 110 mil pessoas desencarnaram no Brasil. Se colocar no mundo, a gente vai ver aí que é bem maior a coisa. Então, por que não ser melhores? Tentar melhorar. O tempo está chegando, né, minha irmã? Faltam 10, beleza. Então, vamos para nossas considerações finais, né? De antemão, agradecendo a casa, que sempre está me dando a oportunidade de trabalho, né? Que é isso que precisamos trabalhar, né? Aí eu estava falando agora com uma colega que eu pratico ciclismo, ela disse, amanhã vai ter o... Eu disse, boa, minha irmã, estás aonde? Eu estou aqui em Tabajara fazendo trabalho. Que é isso que precisamos. Falar, né? Não precisa só estar aqui na frente, eita, sou um palestrante, sou um orador, sou um divulgador da doutrina, não.
na loteria. Quem já esteve aqui na loteria, na fila de loteria, e aquele que está à sua frente ou atrás de você conta toda a sua vida, sua dificuldade, suas dores. E você pode dar um apoio àquela criatura, só falando. Fala de Jesus para ele. No Uber, dentro de um ônibus, na Kombi, indo para Paulista, na feira. Então não precisa necessariamente estar aqui atrás de um púlpito para falar do nosso Mestre Jesus. Em qualquer lugar. Em nossa casa, numa festa que nós fomos, só é ter oportunidade, não precisa nem dizer que é espírita. É abrir a boca e falar do nosso Mestre Jesus. Então vimos que a vingança é um ato de covardia do ser. Devido ao orgulho, nós ainda voltamos à primitividade, aos tempos de barbárie e praticamos esse sentimento nocivo para todos nós que estamos tentando evoluir enquanto espíritos encarnados. Meus irmãos, que a paz do Divino Mestre Jesus esteja sempre com vocês. Levantem a cabeça, bola para frente, que tudo se resolve. Inclusive, vou dizer assim, só não tem jeito para a morte, né? Mas depois que entramos na doutrina espírita, e a doutrina espírita mata a morte, então até para a morte se tem jeito. Fiquem na paz, que Deus vos abençoe. Bem, meus irmãos, né? Só temos que agradecer primeiramente ao Pai por essa oportunidade que Ele nos concedeu nesta noite de recebermos, né, essas orientações, né, esse alento, né, para os nossos corações e que possamos, através das palavras, né, do nosso irmão, que possamos refletir, né, nas nossas atitudes, o que é que estamos fazendo, né, para nós nos contribuirmos para a nossa melhora, para o nosso crescimento e principalmente para a nossa felicidade. Então, nesse momento, queremos agradecer, né, a nosso irmão Leonardo, né, por essa bela explanação, que ele possa levar, né, o nosso abraço fraterno, né, para a sua casa sede, tá certo? E nesse instante, diante dessa paz, né, que está dentro de nossos corações, é que eu vou pedir à nossa irmã Ana Cláudia que seja portadora da nossa prece final e vamos elevar o nosso pensamento. Boa noite a todos. Nesse instante, elevemos os nossos pensamentos, os nossos corações ao alto, a fim de rogarmos as bênçãos dos céus. Oremos. Jesus, Mestre e irmão amigo nosso de todas as horas, nesse instante estamos aqui diante de Ti, diante de Deus, nosso Pai, diante desses espíritos luminosos que vêm até nós, em Teu nome, para agradecer por todas as bênçãos que vêm de vós para nós, espíritos em evolução neste planeta. E nós te rogamos, ó Jesus, nos ilumina, nos fortalece, nos ampara. Ajuda-nos a encontrarmos as respostas, a solução de que necessitamos para os nossos dramas pessoais. Ajuda-nos, Jesus, a trilharmos no Teu caminho de luz e de amor. Dai-nos a força necessária para colocarmos em prática no dia a dia da vida os Teus ensinamentos. Ajuda-nos, Jesus, a seguirmos o Teu exemplo. Pedimos também nesse instante, Mestre,
pela fluidificação das águas, tanto as que foram colocadas aqui em nosso ambiente material, quanto aquelas que foram colocadas nos domicílios dos irmãos que estão nos acompanhando de suas casas. Que os espíritos benfeitores de tua seara, Jesus, os técnicos, os médicos, possam beneficiar as águas com os medicamentos necessários para a necessidade de cada um. Que cada um de nós, Jesus, possamos receber de acordo com as nossas necessidades, sob a vontade de Deus, sob a sua misericórdia infinita. E sendo assim, Jesus, mais uma vez agradecidos, é que nós te rogamos, Mestre, que as tuas irradiações amorosas nos envolvam e se estendam por toda a humanidade. Assim seja. Gratidão. E assim, através da rogativa de prece da nossa irmã, é com muita humildade e gratidão que pedimos a Ti, Pai, a permissão para finalizar a primeira parte dos nossos trabalhos na noite de hoje, debaixo da Tua santa e divina paz, graças a Deus. Uma boa noite a todos nós.